A sexta-feira foi movimentada nos bastidores do Internacional. Nesse vídeo eu trago detalhes do treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante, o importante indicativo do técnico Eduardo Cudê sobre a equipe que ele mandará a campo para o duelo contra o Atlético Paranaense, no domingo, 4 horas da tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. O importante atleta que pode ficar fora, inclusive, da lista de relacionados para essa partida. Detalhes importantes também fora das quatro linhas. O Internacional efetivou a saída de um atleta do elenco e trouxe um reforço vindo de Pernambuco. Eu te trago maiores detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Então não te esquece antes de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Estamos chegando nos 60 mil inscritos aqui no Lucas Dias Repórter. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu hoje à tarde no CT Parque Gigante. O segundo treinamento depois do jogo contra o Palmeiras, a vitória por 1-0 em Barueri no último meio de semana e antes do duelo da terceira rodada do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, domingo, 4 horas da tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. O grupo de jogadores se reapresentou ontem, então é natural que os titulares do jogo contra o Palmeiras façam uma atividade regenerativa, uma atividade física, sem bola, sem muita exigência, mas hoje seria o dia para isso. E aí o detalhe: dos 8, 9 minutos que a gente acompanhou no CT Parque Gigante, os jogadores titulares somente correram no gramado e depois fizeram trabalhos físicos. O Cudê, inclusive, preparou uma equipe para jogar um amistoso, enfim, uma atividade contra o Sub-20. E aí, o detalhe desse treinamento, tá? Eu até anotei aqui a equipe que trabalhou contra esse Sub-20, uma equipe completamente reserva do Internacional. Esse time tinha Hugo Malo na lateral direita, Igor Gomes e Robert Renan, dupla de zaga, e o Bernabei na lateral esquerda. Rômulo, primeiro volante, Bruno Gomes, Matheus Dias e Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Luca. É uma equipe inteiramente reserva, tá? Jogadores que compuseram aí o banco de reservas do Inter contra o Palmeiras lá na Arena Barueri na última quarta-feira. E assim, o fato dos titulares não terem treinado ontem é normal, é natural. Agora, eles não terem treinado hoje é uma preservação por parte do Eduardo Cudê, que ainda coloca em dúvida se o time será inteiramente reserva, se será um misto ou, quem sabe, até um time inteiramente titular contra o Atlético Paranaense, que é o que eu não acredito pelo que eu conversei com algumas pessoas já nesses últimos dias. A tendência é de um time misto ou reserva contra o Atlético Paranaense, por conta da grama sintética da Arena da Baixada. Na outra quinta tem um jogo importante pela Copa Sul-Americana contra o Delfim lá em Manta, no Equador. E aí o detalhe: o Inter empatou os 2 primeiros jogos da Sul-Americana, é vida ou morte, porque só o primeiro vai direto para as oitavas, o segundo colocado do grupo disputa um playoff contra os terceiros colocados que virão da Copa Libertadores da América. Então, para não ter nenhum risco na Sul-Americana, o Inter precisa convencer, jogar bem, mas ter principalmente o resultado contra o Delfim lá no Equador na próxima quinta. É sim um jogo importante pela Sul-Americana. Então assim, eu não tô acreditando num time todo titular contra a equipe do Atlético Paranaense, tá certo? Gente, avançando para outras questões, fora de campo, tá? Hoje foi o último dia da janela de transferências para clubes brasileiros, que abriu no dia 1º de abril, e fechou, aliás, hoje, no dia 19 de abril. O Inter não anunciou ninguém, a gente já tinha trazido que aconteceria isso aqui no canal. Mas algumas questões importantes dessa janela, tá? Primeiro, Edenilson, ex-Inter, oficializado no maior rival. Edenilson é reforço do Grêmio, é jogador do Grêmio em definitivo e vai encarar o Internacional nos 2 grenais que teremos pelo Campeonato Brasileiro.
é um movimento que obviamente repercute nos bastidores do Beira-Rio. Eu até conversei com algumas pessoas do Inter antes do jogo contra o Palmeiras, que já estavam sabendo do acerto naquele momento, não havia sido anunciado o Edenilson pelo Grêmio, foi hoje à tarde, no final da tarde, início da noite, e o Inter tem o entendimento de que é natural. Até eu conversei com algumas pessoas que me disseram, olha, a gente já estava imaginando que isso fosse acontecer, a gente sabia, inclusive, de bastidor, que era o interesse do Grêmio lá no final do ano passado, que não tinha rolado o negócio com o Galo, mas que o Grêmio estava tentando mesmo e, no fim das contas, acabou fechando com o maior rival. Edenilson agora é jogador do Grêmio e vai enfrentar o Internacional em próximos clássicos grenais. Vamos lá, gente. Gabriel, anunciado oficialmente como reforço do Atlético Paranaense, regularizado no bid, e aí é aquela questão que a gente trouxe ontem à noite aqui no canal para vocês. O Gabriel tá indo por empréstimo pro Atlético Paranaense. Ele ainda é jogador do Internacional, foi emprestado ao Clube do Paraná porque ele não quis rescindir com o Inter, porque ele tem um contrato até dezembro de 25. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Inter, vencimentos a serem recebidos, e o Inter tentou rescindir assim como rescindiu com o Depena. Uma rescisão sem custos, amigável, porque tinha um clube batendo na porta, querendo o jogador, aí tu rescinde e libera ele para assinar logo e não tranca a vida do atleta, como poderia acontecer, e como de certa forma até aconteceu, né? Eles ficaram um longo período aqui no Inter sem serem aproveitados, sem jogarem. O Gabriel tem só 2 jogos no ano, contra o Zequinha lá no Passo da Areia e contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, 2 jogos do Gauchão que, somando, não dão 20 minutos pro Gabriel em campo no Inter nessa temporada, e por isso o Gabriel então tá indo por empréstimo, ainda então tem contrato com o Inter até dezembro de 25, o empréstimo dele é com opção de compra até dezembro dessa temporada, dezembro de 24, com o Atlético do Paraná. Gente, quero falar agora sobre um reforço. E aí vocês vão dizer, pô, Lucas, mas tu disse que o Inter não trouxe ninguém. Pro elenco profissional o Inter não trouxe, mas tá trazendo um jogador que pode chegar lá e será observado também pelo técnico Eduardo Cudê. Se trata do lateral esquerdo Vitor Gabriel, de 19 anos, do Sport Recife. Ele foi uma indicação do Jorge Andrade, que hoje faz a interligação entre base e profissional do Internacional, na vaga do Gustavo Grossi, que foi demitido lá no mês de janeiro. O Jorge Andrade indicou e deu uma lista para a direção, pela informação que tenho, de alguns jogadores que ele conhecia e que poderiam ser contratados. E esse, Vitor Gabriel, 19 anos, lateral esquerdo, está contratado pelo Inter. Empréstimo até o final do ano, será avaliado no Sub-20, aproveitado no Sub-20 do Inter e também será, obviamente, analisado pelo técnico Eduardo Cudê. Por quê? Porque quando ele estava lá no Sport, ele não estava mais na categoria Sub-20. Ele já estava jogando no elenco profissional do Sport. Ele foi lançado no final do ano passado pelo Anderson Moreira, quando estava lá como técnico do Sport Recife em Pernambuco. Então o Vitor Gabriel, lateral esquerdo de 19 anos, sendo contratado nesse último dia de janela, porque jogou o Campeonato Pernambucano, jogou o estadual pelo Sport e agora está chegando no Internacional, primeiramente para integrar o Sub-20. Pode ser alçado ao profissional, vai depender da análise do Cudê. Não imagino que vai acontecer nessa temporada, vai depender então dele jogar bem, se destacar no Sub-20 e ser adquirido em definitivo junto ao Sport. Ele tem 1,82 de altura, faz 20 anos em abril, agora no final de abril, dia 28 e 29 de abril, ele já faz 20 anos. Como eu disse, estava jogando no profissional lá no Sport, e pelo que eu conversei com algumas pessoas, é um lateral de força, chegada na frente, mas também muito equilíbrio defensivo. Ele defende bem também, o Vitor Gabriel, e é um jogador que primeiro chega para a base, mas quem sabe pode jogar no profissional do Inter, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.